você já leu os contos de Catherine Mansfield, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Em Festa no Jardim, você deve ter percebido que nossa protagonista Laura entra em contato com uma realidade extremamente diferente da sua. Afinal, a sua família pertence à classe social alta, toda de acordo com as convenções sociais da época. Inclusive, a festa oferecida por eles era um tipo de evento muito comum nesse momento, as famosas garden parties inglesas. Durante os preparativos, Laura entra em contato com os trabalhadores, as pessoas que estão montando a festa, os montadores de todos, os organizadores da banda, o jardineiro, pessoas, enfim, que fazem parte da organização. Laura não só entra em contato com uma realidade diferente da sua, como também se sente um pouco admirada, encantada por ela, como podemos perceber nos seguintes trechos. Os trabalhadores já estavam a caminho do local, carregando nos ombros suas estacas de madeira. Só o sujeito alto ficou. Ele se abaixou, arrancou um ramo de alfazema, levou o polegar e o indicador ao nariz e fungou o cheiro. Quando Laura viu tal gesto, ela se esqueceu dos loureiros, surpresa por aquele homem se atentar para coisas assim, como o aroma de alfazema. Quantos homens que ela conhece teriam tido um gesto desses? Puxa, como eram extraordinários homens trabalhadores, ela pensou. Por que ela não poderia ter homens trabalhadores como amigos, em vez dos rapazes tolos com quem ela dançava e que vinham jantar aos domingos? Nesse trecho, percebemos que Laura já traz um questionamento sobre algumas das convenções que regem a sua família e o círculo social em que ela vive. No próximo trecho, a gente também percebe isso. É tudo culpa dessas absurdas distinções de classe, ela concluiu, enquanto o homem alto desenhava algo no verso de um envelope, algo que devia ser amarrado ou pendurado em algum lugar. É como se Laura tivesse consciência da distinção de classe que a separava desses trabalhadores e questionava essa distinção. Percebemos aqui, então, o ponto inicial de evolução dessa personagem, que de alguma maneira sai de sua inocência e da inocência que está presente, por exemplo, no pensamento de sua mãe, para uma possível consciência crítica de si e do mundo. Os preparativos da festa transcorrem até que Laura se depara com a notícia da morte de seu vizinho, um homem muito pobre. Essa notícia faz Laura questionar a própria festa que está sendo oferecida para seus amigos. E é justamente essa notícia que altera a sensibilidade da personagem. É possível fazer uma análise desse conto a partir de muitas perspectivas. A gente pode pensar na Laura como essa personagem que está em uma idade propícia aos questionamentos, afinal ela é uma jovem adolescente. Outra coisa muito interessante de pensar quando a gente faz a leitura desse conto é na proximidade que ele tem com justamente Miss Dalloway, de Virginia Woolf. Em Miss Dalloway a gente tem uma festa que é interrompida pela notícia de uma morte. E aqui temos também uma festa que é questionada por conta da notícia de uma morte. Outra coisa que podemos perceber aqui é a dualidade presente no conto. Dualidade tanto de classes sociais, os ricos e os trabalhadores, quanto a própria dualidade entre vida e morte. Sendo a festa esse momento de celebração da vida, que é interrompida pela notícia da morte e a morte de uma pessoa muito pobre. Laura fica tão intensamente tocada por esse momento que sugere até cancelar a própria festa. Sua mãe não deixa e sugere que ela ofereça uma cesta com os restos de doces e comes e bebes da festa à família deste pobre homem. Laura, ainda questionando se isso é o certo a se fazer, aceita e vai. E é no meio desse caminho que vamos percebendo também esse deslocamento da personagem. Ela sai de um ambiente todo enfeitado e bonito para um ambiente extremamente precário. Além disso, um ponto importante de se reparar aqui é o chapéu usado por Laura. Ele é símbolo de sua classe social. Não à toa, quando chega à casa da viúva, ela se desculpa por usá-lo. Quando Laura se desculpa por estar usando esse chapéu, na verdade ela está se desculpando também pela sua própria classe. Ela ganha a voz de uma classe que tenta se desculpar com os mais pobres. Laura é convidada então a ver o homem morto em seu velório. No momento em que ela observa essa imagem, é quando ela tem o seu momento de epifania.
É quando ela se dá conta de que a vida nada mais é do que um momento que se vai. Em A Vida de Ma Parker, acompanhamos essa protagonista que já é uma protagonista amadurecida, que viveu inúmeras dificuldades ao longo de sua vida. Dentre as dificuldades enfrentadas por Ma Parker estão a saída de sua cidade natal aos 16 anos, a perda de seu marido, a perda de 7 filhos e deste neto. Além, é claro, de ter criado 6 crianças sozinha, sendo muito pobre. Então, temos uma personagem aqui que está acostumada a ter a significação da sua vida questionada por todas essas dificuldades e por sua condição social também. E que trabalha para um literato que apresenta uma certa gentileza até a página 2. Você deve ter percebido que o conto já começa com uma tragédia. Ao chegar para trabalhar, Ma Parker é surpreendida por esse literato que questiona como está o seu neto. É quando ela revela que ele foi enterrado no dia anterior. Ao receber essa notícia, o literato se compadece e Ma Parker não o escuta muito bem. Afinal, está perdida em seus pensamentos e em suas lembranças. Percebemos ao longo do tempo que Ma Parker é compreendida como uma mulher extremamente forte, que segura suas emoções e que nunca chora. Quando chega no momento final do conto, em que ela busca um lugar para chorar. Apenas isso. É o momento em que ela vai poder colocar toda a sua emoção para fora. Vamos acompanhar, por exemplo, no seguinte trecho. Se ela pudesse só chorar agora, chorar durante muito tempo, por tudo, começando pela primeira casa, a cozinheira cruel, as idas ao médico e depois pelos 7 filhos, a morte do marido, as crianças indo embora e todos os anos de miséria que antecederam Lenny. Mas chorar bastante por todas essas coisas levaria muito tempo. Ainda que o tempo para isso tivesse chegado. Ela precisava chorar. Já não podia postergar. Ela não podia esperar mais. Para onde ela iria? Assim como no conto anterior, aqui, vida e morte andam juntas. Na mesma medida em que seus familiares, marido, filhos e neto, estão mortos, eles estão vivos em sua memória. Quando lemos esse conto, ficamos um pouco com a impressão de que a morte é o que a gente deve esperar da vida, especialmente uma vida sem esperança como a de Ma Parker. Em As Filhas do Falecido Coronel, temos então essas duas protagonistas irmãs que precisam lidar com o luto e com o destino que darão aos pertences do pai. É importante lembrar que elas são filhas de um coronel. Logo, sua educação foi uma educação militarizada, disciplinada e até opressora, como era comum naquele momento. No momento em que esse coronel morre, essas irmãs então se veem ali desprotegidas da figura paterna, tendo de tomar decisões por elas próprias, pela primeira vez. E como é que a gente percebe essa presença opressora do pai na educação das meninas? Na maneira como elas se tornam extremamente inseguras na tomada de decisão. Até mesmo uma decisão extremamente cotidiana e íntima se torna algo complicado para elas, como, por exemplo, de que forma elas viveriam o luto dentro de casa quando ninguém as está vendo. Além dessa dúvida inicial, outras dúvidas vão aparecendo ao longo dos dias, como, por exemplo, qual será o cardápio de casa, se manterão a empregada de seu pai lá também no ambiente familiar e o que farão com as roupas de seu pai. O conto é todo construído de maneira dialogal. Essas duas irmãs conversam, têm as dúvidas, as inseguranças, mas na medida em que dialogam, superam esse lugar imposto às mulheres nesse momento. A cada nova decisão tomada, elas se veem um pouquinho mais libertas daquele ambiente opressor. Um episódio importante desse conto é o momento em que elas decidem adentrar o quarto do pai. Enquanto vivo, o pai as proibia de adentrar esse ambiente durante o período da manhã, porque ele não queria ser incomodado. E agora, elas ficam no impasse se entram ou se não entram, até que se dão conta de que já estão livres dessa regra. Outro episódio também muito marcante do conto é quando surge um realejo na rua e elas começam a procurar as moedas de casa para se livrarem logo do realejo, afinal, o pai também não gostava de ouvir o realejo. Enquanto elas estão procurando essas moedas, elas também se dão conta. Então surge a consciência nelas de que não é necessário
o realejo pode passar, pode cantar e não haverá ninguém para impedir. Vamos acompanhar o seguinte trecho. Naquele momento preciso, na rua de baixo, o som de um realejo começou a soar. Josefine e Constantia ficaram de pé num pulo. Corra, disse Josefine. Corra rápido. Tem algum trocado na... E então elas se lembraram que aquilo já não importava. Elas nunca mais teriam que dar dinheiro ao músico para que parasse de tocar. Nunca mais, ela e Constantia teriam que mandar que aquele mico fosse tocar em outra freguesia. Nunca mais ouviriam aquele barulho alto, aquele mugido esquisito que soava quando o pai achava que elas não estavam se apressando o suficiente. O tocador de realejo poderia tocar o dia todo sem nenhuma bengala no chão. O que Katherine Mansfield apresenta para a gente então aqui é um processo de amadurecimento dessas duas irmãs, do surgimento de uma consciência em cada uma delas e também uma busca por identidade por meio de rememorações. É como se elas fossem pouco a pouco destruindo esse fantasma ou o anjo do lar que a gente tanto conhece, aqui fazendo referência a Virginia Woolf, que estava presente em sua casa. No momento final do conto, é quando elas começam a projetar o futuro, a imaginar o futuro. E aí novas dúvidas e hesitações aparecem, porque a gente está falando de um momento histórico em que as mulheres não costumavam pensar o futuro ou elas não eram autorizadas a isso, porque afinal os homens sempre estavam nesse lugar de pensar o futuro. Vamos conferir essa ideia no seguinte trecho. Ela saiu de perto do Buda com um gesto vago. Aproximou-se de onde estava Josefine. Ela queria dizer algo à irmã, algo extremamente importante sobre o futuro e o que... Você não acha que talvez ela começou, mas Josefine a interrompeu. Eu me pergunto se agora... sussurrou Jug. Pararam. Esperaram uma pela outra. Fala, pediu Josefine. Não, Jug, fala você primeiro, disse Constantia. Não, fale o que você ia dizer, você começou, insistiu Josefine. Eu prefiro que você fale primeiro, respondeu Constantia. Que bobagem, Por favor, Jug. Cone, Jug. Uma pausa, então Constantia disse baixinho. Não posso falar o que ia dizer, Jug, porque eu esqueci o que era. Era isso que eu ia dizer. Josefine ficou em silêncio por um momento. Ela olhou para uma nuvem grande por trás da qual o sol havia se escondido e respondeu de supetão. Eu também esqueci. Quando as duas projetam o futuro e hesitam em falar sobre ele, esse esquecimento não é pura e simplesmente um esquecimento, mas uma cumplicidade entre elas, como se não fosse necessário falar naquele momento. Chegamos então em êxtase. Esse conto ele é considerado o mais famoso de Katherine Mansfield e narra a história de Berta Young, que tem esse sobrenome bastante sugestivo, especialmente quando levamos em consideração a maneira como o conto inicia. Veja só, embora Berta Young tivesse 30 anos, ela ainda vivia momentos em que sentia vontade de correr em vez de caminhar, de dançar pequenas coreografias subindo e descendo a calçada, de girar um aro, de jogar coisas pelos ares, só para pegar de volta ou de ficar imóvel e rir de nada, simplesmente de coisa nenhuma. O que fazer quando você tem 30 anos e, ao virar a esquina da sua própria rua, é tomada repentinamente por essa sensação de alegria, pura alegria. Percebemos então uma dualidade entre o que seria já ser uma mulher de 30 anos e permanecer jovem no seu sobrenome, que significa juventude, jovem. Berta Young é essa mulher então que pertence à classe alta, tem um marido, uma filha, bons amigos, tudo para ser feliz. Ela é tomada então por esse sentimento de felicidade que ela nunca sentiu antes, né? Que é o que dá título ao conto, êxtase. Tomada então por esse sentimento, Berta começa a enxergar tudo com uma nova cor. A sua relação com seu marido, a sua relação com a sua filha, o jardim de sua casa, tudo ganha uma vida a mais. Esse sentimento de êxtase, de revelação, de epifania, me lembra também um pouquinho o que a Ana, no conto Amor, de Clarice Lispector, sente ao enxergar um cego mascando chiclete. Mas aqui, essa felicidade também está relacionada a uma das convidadas
de Berta para o jantar que ela oferece à noite em sua casa, a senhorita Pearl Fulton. Ao longo da narrativa, é nítida a atração que Berta sente por Fulton. Ela fica ansiosa para a chegada dessa mulher em sua casa. E quando ela chega, percebemos que Berta faz de tudo para chamar a sua atenção e estar sozinha com ela. Até o momento em que, já no fim da festa, Berta percebe que Fulton está flertando com o seu próprio marido, e ele correspondendo. O que percebemos nesse conto é que Berta carrega uma certa frustração, apesar desse sentimento de felicidade, de êxtase que ela também carrega. E é uma frustração relacionada à questão do corpo e também do sexo. Ela sugere que a relação com seu marido não a satisfaz, como podemos ver em alguns trechos. Como a civilização é tola. Por que ter um corpo se é preciso trancá-lo numa caixa como um violino muito, muito raro? Naquelas últimas palavras, algo estranho e quase aterrorizante irrompeu na mente de Berta. E esse algo, cego e sorridente, sussurrou para ela: logo essas pessoas vão embora, a casa estará silenciosa, silenciosa. As luzes vão se apagar. Você e ele estarão sozinhos, juntos no quarto escuro, na cama quente. Ela pulou da cadeira e correu para o piano. Que pena ninguém saber tocar, disse. Que pena que ninguém sabe tocar. Pela primeira vez em sua vida, Berta Young desejou seu marido. O que percebemos é que a dualidade dos contos de Mansfield está aqui também, especialmente no que diz respeito ao desejo dessa personagem, que ora volta-se a Fulton, ora ao seu marido. Lembrando que, como diz no conto, é a primeira vez que ela o deseja. Inclusive, quando ela diz "pena que ninguém toca", essa expressão pode ser compreendida à luz da relação que ela possui com seu marido. Em última instância, algumas análises apontam para esse êxtase da personagem ligado à descoberta de sua homossexualidade. Ao longo da narrativa, Berta afirma muitas vezes quão feliz ela está se sentindo. Mas cabe a pergunta: será que Berta está realmente se sentindo feliz, ou essa afirmação está servindo para esconder toda uma série de insatisfações que ela própria sente? Em aula de canto, temos uma professora de canto infantil, Miss Meadows, que é surpreendida com um bilhete de seu namorado. O bilhete diz assim: estou cada vez mais convencido de que o nosso casamento seria um equívoco. Não que eu não te ame, eu te amo tanto quanto é possível, para mim, amar uma mulher. Mas verdade seja dita, eu cheguei à conclusão de que não sou um homem para casar. E a ideia de sossegar me enche de... E a palavra repulsa foi levemente rabiscada. E pesar foi escrita por cima. Esse é o bilhete que a professora recebe. E, após lê-lo, precisa dar a sua aula. Tomada por pensamentos e reações e pela tristeza dessa mensagem, a aula de Miss Meadows acaba se tornando extremamente opressora, revelando os seus próprios sentimentos. A professora fica tão desnorteada que, ao receber um crisântemo de uma de suas alunas, não age como age normalmente, agradecendo e pedindo para abrir a página 14 do livro. Ela simplesmente ignora o presente. Sua aluna, diante dessa atitude inédita da professora, ameaça até a chorar. A revelação do estado de alma da professora, após ler essa mensagem, de receber essa mensagem, aparece inclusive na música que ela escolhe para que suas alunas ensaiem. É uma música muito triste e melancólica. Ela diz o seguinte: tão logo murcham as rosas do prazer. Em breve o outono se rende ao desalento do inverno. Tão logo o alegre compasso musical vai embora do ouvido que o escuta. Minha nossa, o que poderia ser mais trágico do que esse lamento? Cada nota era um suspiro, um soluço, um queixume de imenso pesar. A senhorita Meadows levantou os braços por sob a beca larga e começou a reger com as duas mãos. Estou cada vez mais convencido de que o nosso casamento seria um equívoco. Ela marcou. E as vozes cantaram.
tão logo, ah, tão logo. Nesse momento da narrativa, percebemos que o que está acontecendo ali se mistura com o pensamento da professora. Então, a voz do narrador se entremeia à própria voz da personagem e também a voz das crianças e o pensamento delas. O que seria mais triste do que essa canção escolhida por nossa professora? Ao longo da narrativa, essa estrutura, essa mistura de vozes se repete. E conforme a professora vai lembrando dos trechos da carta de seu namorado, ela própria vai se tornando mais opressora com as suas alunas. Até que uma outra aluna da escola entra na aula de canto da senhorita Meadows e diz que a diretora quer vê-la. A diretora quer avisar que chegou um telegrama para ela, de seu namorado. Nesse telegrama, a mensagem recebida difere um pouco do anterior, como podemos ver a seguir. Desconsidere a carta. Devia estar louco. Comprei a chapeleira hoje. Basil. Leu ela e não conseguia tirar os olhos do telegrama. Depois de receber o telegrama, a postura de senhorita Meadows em sala de aula muda drasticamente. Desde a escolha musical até a atenção que ela dá ao crisântemo recebido de presente de sua aluna. Vamos ler mais um trechinho. Página 32, Mary, indicou. Página 32. E apanhando o crisântemo amarelo, ela o colocou em frente a seus lábios para esconder seu sorriso. Então, virou-se para as meninas e bateu secamente a batuta. Página 32, meninas. Página 32. Aqui viemos hoje com flores sobre nós, com cestas repletas de frutas e fitas para parabenizar. Percebemos então que o ponto crucial desse conto é como essa professora recebe as notícias e como ela reage a elas, como ela trabalha com esses sentimentos no seu interior e como as pessoas que estão ao seu redor acabam sendo também afetadas por esses sentimentos e por essas reações. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da leitura e pesquisem mais, leiam mais sobre a Katherine Mansfield, porque há uma gama de interpretações sobre os seus contos, sobre a sua obra crítica também. E é isso. Até a próxima!